Gente, de verdade, eu já tentei começar esse vídeo de 30 formas diferentes, de 30 maneiras diferentes. Eu não sei nem o que falar pra vocês direito sobre o sentimento, porra, desse pós-jogo contra o Remo. É uma vitória que parecia que eu nunca mais ia ver, sabe? É um alívio de um resultado que parecia, cara, assim, impossível a acontecer. E o Atlético vai lá e eu não sei como, ou na real eu sei como, no pé de um dos seus melhores jogadores e na cabeçada de um jogador que deixou a desejar durante 90 minutos. O Atlético ganha o jogo e respira, né? É um respiro que a gente precisava ter. É um respiro que se a gente não tivesse agora, talvez a gente morresse asfixiado. E asfixiado pela pressão, asfixiado pela frustração. Como eu vou falar pra vocês que eu não fiquei extremamente frustrado do fato da gente chegar com 1 minuto de jogo já tá perdendo? Óbvio que eu tava frustrado. Como é que eu vou falar pra vocês que eu não tava frustrado vendo o time criando, e criando, e criando, e criando, e criando, e criando, e criando situações? E no final das contas, o gol não saía. Óbvio que eu tava frustrado, eu tava irritado, eu tava incomodado. Mas se dá pra falar um negócio desse jogo como um todo, é que desde o momento que sai a bola após o gol do Remo, o Atlético, ele se comportou bem no jogo. A gente tá puto, a gente tá nervoso, a gente tá com medo do que vai acontecer pela frente. Ninguém tem dúvida disso. Mas o Atlético fez uma boa partida. E acho que o torcedor ele também precisa, pô, reconhecer até para dar uma respirada. É uma sequência que vem sendo muito complicada pro torcedor desde 2024. Respira, curte o domingo, depois a gente já pensa no próximo jogo. E eu espero que os jogadores também consigam dar uma respirada mediante a pressão que tanto tava ali em cima deles, para ver se esses caras eles conseguem ter mais tranquilidade para ganhar mais jogos. São responsáveis diretos pelo momento que o Atlético está. Mas são eles que vão fazer ou não o Atlético se recuperar até chegar na Série A de 2026. Então, o sentimento que eu tenho em relação a essa vitória é que é vitória do alívio e que é vitória da crença. É vitória de acreditar no trabalho do Odair. É vitória de acreditar no processo que está sendo desenvolvido. É vitória para acreditar que esse time ele não tá no seu teto, no seu auge técnico. O Atlético ele pode melhorar. E acho que no jogo de hoje mostrou isso. Vamos falar um pouquinho sobre a partida. Cara, foi o que eu falei, assim, desde o minuto 2 eu senti o Atlético com boas construções, desde o minuto 2 eu senti o Atlético confortável com a bola, desde o minuto 2 eu senti o Atlético ocupando o campo do adversário, desde o minuto 2 eu senti o Atlético, porra, fazendo um jogo ali de associações, utilizando muito o centro do campo, principalmente com o João Cruz, que pra mim fez uma partidaça, sempre associando com o Cauã Moraes. Da esquerda, pô, você tinha o Esquivel aparecendo pra trabalhar um pouquinho mais com o Patrick, e o Falcão ganhando todas as possibilidades de transição do time do Remo, e o Atlético muito confortável em campo. Foi o que eu falei. A postura que o time teve logo depois do gol do Goianiense e a postura que o time teve contra o Remo hoje foi completamente diferente. Talvez pela necessidade que a gente sabia que a gente precisava ter ali de senso de urgência. E o Atlético, de alguma forma, teve senso de urgência. E foi a partir desse senso de urgência, com o Cauã na direita, com o João na direita, com o Patrick na esquerda, com o Esquivel, com o Alan no centro da área, que o Atlético foi criando oportunidades. Foi criando oportunidades, foi criando oportunidades e merecia sair do primeiro tempo. Depois de ter posto bola na trave, obrigado o goleiro a fazer milagre, perdido o gol quase que sem goleiro. O Atlético merecia ter saído do primeiro tempo com uma vitória, com um resultado positivo. Eu não tenho dúvida disso. Que o Atlético merecia sair daquele primeiro tempo, pelo menos com o jogo empatado. Só que veio o medo, né? Como eu falei pra vocês. O torcedor do Atlético, ele tá numa fase muito pouco confiante em relação a essa equipe. Vai ser o segundo tempo que a gente vai martelar, 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 martelar e a bola não vai entrar novamente. De alguma forma, um roteiro parecido do jogo contra a Chapecoense, né? Ou a gente só vai conseguir o empate. O empate hoje não servia, gente. O empate hoje não era o suficiente. O empate hoje não ia ser um bom resultado de forma alguma. E o empate hoje, muito pelo contrário, seria uma tragédia. E o Atlético volta pro segundo tempo com duas mudanças muito ambiciosas da comissão técnica, assim.
Duas mudanças muito ofensivas da comissão técnica. Saiu o Patrick. Confesso que nem lembro quem foi outro que saiu, talvez o Falcão. E, cara, vem Tevez, vem Léo Deric. E o Atlético continuando a martelar. E assim, é uma boa notícia, tá? O Atlético atacou bem. O Atlético não foi só chuveirinho na área. Tiveram muitos cruzamentos, mas o Atlético circulação de bola, sabendo utilizar entre linha, fazendo com que a bola passasse da zaga pro meio, do meio com qualidade pro lado. Aí quando chegava no lado, ou acontecia o cruzamento, ou buscava uma faixa mais central. Os pontas buscando o jogo pra buscar essa jogada de 1 contra 1, pra buscar uma jogada mais individual. E o Atlético foi atacando de forma organizada. Até que num lance desorganizado, né? Porque foi um bate e rebate na área. O que que acontece? Acontece o pênalti, né? O pênalti no Léo Deric. E assim, eu acho muito simbólico esse pênalti acontecer no Léo Deric, porque foi o que eu falei pra vocês, é a base do clube, né? Se você me perguntar quem foi o melhor jogador da partida, eu falo sem dúvidas que foi o João Cruz. O Léo Deric, porra, entra e sofre pênalti. O Dudu, novamente, entra bem e mostra que pode ser uma alternativa vindo do banco de reservas. O Cauã faz um jogaço. Então, assim, a base no momento mais complicado dos últimos tempos da história do Clube Atlético Paranaense, assim, talvez a maior crise do século do Clube Atlético Paranaense, a base tá aparecendo pra dar um suporte. Não são salvadores da pátria e nem tem que ser. Mas são jogadores que mostram que podem ajudar. Podem ajudar de alguma maneira. E, cara, vamos ser sinceros, nesse momento do Atlético, qualquer ajuda é válida. Se a gente for parar pra pensar no próximo jogo, a gente vai ter o Zapelli novamente, a gente vai ter o Filipinho novamente, mas não tem como tirar o João Cruz do jogo de jeito nenhum. O ritmo que o João deu, a capacidade de dar sequência de jogadas, a capacidade de atuar em diferentes zonas do campo, tanto pelo lado quanto por dentro. Acho que o João fez uma partidaça. Beleza, Léo Deric sofre o pênalti. O que que acontece? O Juliano vai lá e graças a Deus faz o gol. Mais um medo durante a partida, né? Quem falar que não sentiu medo do Juliano desperdiçar aquela cobrança tá mentindo pra mim. Só que a partir dali o Atlético teve uma queda de ritmo, né? Acho que o Atlético se esforçou muito, buscou muito ter esse empate e logo depois teve uma queda de ritmo. Começou o Remo a frequentar um pouco mais do nosso campo defensivo, começou o Remo a frequentar um pouco mais do nosso campo porra, era quase inabitável no primeiro tempo e nos 20 minutos iniciais do segundo tempo, até com algumas chegadas perigosas ali com o Matheus Davó, com o Regis, enfim. E o jogo parecia estar indo pro empate, né? O jogo não tava mais naquela rotação de pressão que o Atlético conseguiu botar ali por 60, 70 minutos. O jogo ele já tava, porra, decaindo na parte física, decaindo na intensidade. Até que o Esquivel acha um belo cruzamento. O Alan percebe no lance do gol. O Alan dá uma volta no Reinaldo e cabeceia e faz o gol da vitória. Um gol muito importante, o gol do alívio. O gol que seja da recuperação na tabela, mas da recuperação emocional, da recuperação mental dessa equipe. E também, essa equipe ela dá um recado: a gente pode jogar bola. A gente pode ter a bola, a gente pode ser protagonista, a gente pode controlar o jogo, a gente pode criar várias chances. Que no final das contas era o estilo de jogo, era a maneira de jogar que a gente buscou desde o início da segunda divisão. Que o Barbieri não conseguiu fazer esse time jogar, que o João não conseguiu fazer esse time jogar dessa forma. E que agora com o Odair a gente vê um pouquinho mais de solidez no processo para ver esse Atlético mais confortável. Falta muito, gente. Falta muito. O Atlético nesse momento tem o quê? 17 pontos? Se a gente for parar pra pensar em acesso, faltam uns 56 pontos. O Atlético precisa multiplicar e multiplicar e multiplicar a pontuação que ele fez até agora. Mas eu acho que jogando dessa maneira é muito mais próximo da gente chegar perto da briga pelo acesso do que da maneira que a gente estava jogando. Acho que dá pra elogiar a partida de todo mundo. Acho que não dá pra elogiar a partida do Abrão. O Abrão não foi tão bem. Mas o Falcão, cara, que saiu vaiado do último jogo da Arena Baixada, uma partida de leão, ganhando todas as divididas. O Tevez, cara. O Tevez que não vinha bem já tem um tempo. Entrou com uma característica que eu gosto muito dele, que é essa inconsequência, essa capacidade pra cima, essa capacidade de abrir espaço. E ali, como um ratinho, porra, buscando espaço dentro da defesa do Remo. O Alan, querendo ou não, tentando, competindo, lutando. Juliano, querendo ou não, lutando, competindo, jogando. Então, assim, um Atlético que sabia da necessidade da vitória, um Atlético que sabia da urgência da vitória. E a vitória veio.
vamos ter um domingo em paz, finalmente.